Trata-se de um ex-combatente, Zacarias Leandro Evangelista, com uma casa no Estadão leva o seu nome. E ele foi genitor de um ex-prefeito, doutor Zilson Leandro Evangelista. E também a finalidade, o objetivo, é em relação também aos 80 anos de glória, a Força Expedicionária Brasileira na Europa. E para abrir esta solenidade, eu convido o subtenente Alessandro para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo bem? Posso preferir não usar o microfone? Pode ser assim? Deixa eu utilizar então. Aqui diz o Dr. Zilson, né? O Dr. Zilson não pede. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Com grande satisfação que nós estamos realizando aqui o encerramento da placa em homenagem ao combatente veterano, o senhor Zacarias Leandro Evangelista, que dá o nome, presta seu nome à Casa do Cidadão. Teríamos uma formatura em homenagem, em comemoração ao Dia da Vitória, que é hoje, 8 de maio. Porém, pela tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, veio uma ordem do Ministério da Defesa para que não houvesse comemorações alusivas à data, para que a gente, em comunhão, em sinal de empatia com nossos irmãos que estão sofridos lá no Sul, possamos concentrar esforços e nossas orações para esse momento, ok? Peço desculpa a todos pelo imprevisto e, não menos importante, estamos aqui reunidos para fazer o encerramento dessa placa de uma pessoa que tanto deu ao seu país e tanto contribuiu para a cidade de Russas. Eu tive a grata satisfação de conversar com vários combatentes veteranos ao longo de minha vida. E uma das coisas que eu mais ouvi deles, não foi só de um, foi de vários, era que realmente, naquele momento, eles tinham a certeza do que eles estavam fazendo, a entrega da vida deles para um bem maior. Realmente, o que eu mais ouvi desses veteranos, que eles lutaram por um ideal de liberdade, realmente para tornar um mundo livre. Era por isso que eles lutavam. Por isso que eles lutaram com tanto afinco, com tanta querência, sendo destaque no teatro de operações europeu e se tornando irmãos de muitos italianos e daqueles que eles puderam socorrer e tornar como o povo dele na Europa. Para a gente entender melhor um pouco do que aconteceu naquele momento e do que representa a ação voluntária do senhor Zacarias Leandro Evangelista, eu vou pedir ao meu amigo Deus Hilário que faça a leitura de um texto produzido por nós no tiro de guerra. 80 anos de glória, a Força Expedicionária Brasileira na Europa. O ano era 1944 e o mundo mergulhava nas sombras da Segunda Guerra Mundial. Enquanto na Europa, a tirânia nazista estendia suas garras sobre nações inteiras. Do outro lado do Atlântico, uma luz de esperança surgia com a entrada do Brasil no conflito. É o nascimento da Força Expedicionária Brasileira FEB, um capítulo de coragem e determinação que ecoaria pela eternidade. Durante os anos em que esteve em todo o solo europeu, a FEB não apenas lutou bravamente contra o inimigo, mas também se tornou o símbolo vivo da busca pela liberdade e da fraternidade entre os povos. Em meio às trincheiras e campos de batalha, os soldados brasileiros não só enfrentaram os desafios da guerra, mas também construíram laços de solidariedade com as comunidades locais, especialmente na Itália. Enquanto avançavam contra as ilhas inimigas, os brasileiros encontraram em terras italianas mais do que avissados. Descobriram aliados. As histórias de amizade entre os soldados brasileiros e os italianos são lendárias, destacando
reconhecendo a capacidade humana de encontrar conexões, mesmo nos momentos mais sombrios. Os italianos acolheram os brasileiros com gratidão e calor, compartilhando suas histórias, suas culturas e muitas vezes o pouco que tinham. Essa troca de apoio mútuo entre brasileiros e italianos não só fortaleceu os laços entre as nações, mas também serviu como um lembrete poderoso do verdadeiro significado da liberdade. Para os brasileiros, a luta na Europa representava não apenas a defesa de sua pátria, mas também a defesa dos ideais da democracia e justiça em todo o mundo. Após batalhas árduas e sacrifícios inimagináveis, a vitória finalmente chegou. A pele deixou um legado de heroísmo e camaradagem que ressoa até os dias de hoje. Seus feitos heróicos não apenas contribuíram para a derrota do nazismo, mas também inspiraram gerações futuras e também defenderam os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Hoje, ao celebrarmos os 80 anos da presença da Força Expedicionária Brasileira na Europa, lembramos não apenas das batalhas travadas, mas também dos laços de amizade e solidariedade que foram forjados em meio ao caos da guerra. E esses valores perdurem e inspirem gerações futuras e nunca se esqueçam, a nunca também se esquecerem do preço da liberdade e do poder da união entre os povos. Senhoras e senhores, neste momento eu tenho a honra, a satisfação imensurável de passar a palavra para o médico, ex-prefeito, o doutor Silvio Zuriano, o evangelista. Eu queria muito a todos para deixar as formalidades para que a gente vá ao assunto efetivamente, mas eu poderia deixar de saudar o subtenente Alessandro, que aqui representa o Exército Brasileiro nesta solenidade, e dar boas-vindas aos filhos do seu Zacarias, que aqui estão, a doutora Nova, a professora Lívia, farmacêutica Wagner, o professor Zélio, e os sobrinhos Natanael, Salvando, Neta, Nina Jordana, a minha esposa Adriana, e saudar todos os amigos aqui da Casa do Cidadão, a imprensa que cobre essa solenidade, e dizer que Zacarias Grande Evangelista, meu pai, foi um desses poucos brasileiros que tiveram a sorte de defender esse Brasil com muito garbo, como bem falou o subtenente Alessandro. Meu pai, em saudades, minha mãe tinha um caderninho de anotações dela, e marcou a Segunda Guerra Mundial no dia 23 de dezembro de 1944, no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. No dia 28, ele zarpou, do velho Itapé, rumo à capital da República, que à época era o Rio de Janeiro. No dia 6 de fevereiro de 1945, embarcou no transporte de guerra norte-americano
General Willis Paletari, chegando em Nápoles no dia 22 de fevereiro de 1945. Regressou para o Brasil em agosto de 1945, já fim da guerra, desembarcando em Lisboa, capital de Portugal, e participou do desfile lá no dia 5 de setembro de 1945. Chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 1945, permanecendo até o dia 8 de dezembro de 1945. Embarcou para o Ceará em outubro de 1945, chegando em Russas no dia 22 de dezembro. Meu pai tinha só se casado à época. Ele constituiu uma família de 12 filhos, onde a Neuma, a minha irmã mais velha, hoje 80 anos de idade, saiu. Mamãe estava grávida, quando chegou ela já tinha quase um ano de nascido. E é esse homem que criou toda essa família. Aqui em Russas, ele é natural da cidade de Morada Nova, mas minha mãe é natural aqui de Russas. Todos os 12 filhos aqui nasceram,